E aí, salve NoFapers, salve os 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Episódio número 89, e nesse episódio eu quero falar sobre respeito. Pare de gozar e o espelho vai começar a te respeitar. É exatamente isso que eu quero falar. A sociedade hoje, elas tentam fazer com que você as respeite-as. E muitas vezes você também, de forma consciente ou inconsciente, tentou gerar algum tipo de respeito. Fazer com que as pessoas te respeitassem você nos ambientes, no ambiente familiar, no ambiente social, na escola, na academia, na faculdade, no trabalho. E parece que quanto mais você tenta impor esse respeito, menos as pessoas vão te respeitar. E é sobre isso que eu quero falar. As pessoas não respeitam a sua posição, a sua hierarquia, a sua voz. Não, as pessoas respeitam energia. A energia ela é tratada de forma inconsciente e ela é perceptível através do campo eletromagnético que você está. Teu coração é uma bomba eletromagnética. Ao contrário do que toda a ciência muitas vezes tentou explicar para você, de que o teu coração é apenas um músculo cardíaco que bombeia sangue para todo o teu corpo. Não apenas isso. O teu coração é uma bomba eletromagnética, ele tem um formato de um vórtex e ele simplesmente bombeia informações num raio de 5 metros à sua distância e à sua volta. Não é à toa que o mestre dos mestres, quando passou por essa terra, ele disse: sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então ele emana toda a energia vital para o seu ao redor. Então as pessoas, elas vão simplesmente respeitar a sua energia. E quando a gente fala de energia, a energia mais poderosa que existe, a energia que permeia todo o espaço e todos os lugares, toda a criação, tudo aquilo que tem vida, é chamado de energia sexual ou fluido vital, prana, energia kundalini, energia brahma, depende da crença que você tiver, depende da cultura e do local que você está. Resumindo para você, o seu tesão, sua energia sexual, ela é responsável pelo fato das pessoas te respeitarem aonde você está ou não. A sua energia vital, sua energia sexual estando alta, as pessoas simplesmente passam a te respeitar, porque é uma energia de comando, a energia hierárquica, a energia sexual. Não é à toa que no reino animal você vai perceber que quanto mais o animal está num período sexual aflorado, um leão está com altos níveis de testosterona no período alfa dele, simplesmente os outros leões que estão numa hierarquia mais baixa sexualmente falando, que é os leões que não estão acasalando, que estão brigando ainda por território, simplesmente respeitam o rei da selva. Isso acontece em todo o âmbito animal. E por que não também acontecer no nosso âmbito, no âmbito humano? As pessoas vão passar a te respeitar quando você parar de gozar de forma desenfreada e sem propósito algum. Mas dentro dessa parte do respeito, eu quero trazer um pouco mais profundo essa sensação. Por quê? Porque você reflete aquilo que de fato você é, as pessoas percebem aquilo que de fato você emana, e para você emanar, você de fato precisa ser uma fonte. Ela não pode jorrar água salgada, tendo como uma nascente uma água doce. Então, de fato, você vai jorrar aquilo que você é. Então, a primeira coisa, pare de gozar imediatamente e o teu espelho vai te respeitar. Você já fez esse experimento? Por diversas vezes, quando nós estamos tomando banho, fazendo a barba, penteando o cabelo, nós olhamos para o espelho. Mas você simplesmente olha de forma artificial ali para pentear o seu cabelo e tudo mais, de uma forma vaidosa, simplesmente sai. Mas você já parou para olhar para o espelho, no fundo dos teus olhos, refletir aquela imagem, aquele outro eu, o alter ego que está na tua frente? Você já parou para encará-lo e de fato observar os traços? O que os teus olhos estão dizendo quando você olha para o espelho? O que tua expressão mostra? O que a tua postura emana? O teu espelho, o teu outro eu, que te conhece, porque quando você olha para o espelho, é a sua outra versão que está olhando imediatamente para você. Ele te respeita? Como que ele te enxerga? Como que ele te olha? Ele te vê como um cara que está governando a própria vida, um cara que está aumentando seus níveis de energia sexual, um cara que está buscando o crescimento espiritual, um crescimento moral, um crescimento ético, um cara que está cuidando da sua aparência, cuidando dos seus músculos, cuidando do teu corpo, um cara que está cuidando da sua intelectualidade, está lendo, está buscando desenvolvimento, um cara que está projetando o futuro, ou teu espelho simplesmente vê um homem fugindo de problemas? Um homem vazio,
um homem com testosterona baixa, um homem sem virilidade, sem domínio, sem senso de responsabilidade, um homem extremamente cansado, medroso, com fobia social, um homem simplesmente inexistente até aquele exato momento. O que o teu outro eu está vendo? Existe uma expressão chamada alter ego, ou dependendo do formato da crença e da didática, vai chamar de outro eu, que é você na sua outra versão. Você saiba que você tem vários tipos de personalidade. Perceba que quando você está com cada pessoa da sua família, da sociedade, você tem um eu. Perceba que quando você está na escola, você tenta passar um eu mais descolado, ou dependendo, um eu mais nerd. Quando você está na sua família, você é um eu mais despojado, sem armadura, sem defesa. Quando você está diante de um juiz, você é um eu mais retraído. Dependendo do ambiente que você está, você ativa um nível de personalidade. Quando você está diante de uma menina e você quer encantá-la, você ativa o seu eu predador, o seu eu alfa. Então você tem vários tipos de eu guardado dentro de você. E muitos deles estão bloqueados no mais alto nível de percepção, na mais alta desenvoltura. E você simplesmente precisa desbloqueá-los. E o que desbloqueia essas novas personalidades que você tem? É a sua energia vital estando alta. Quando a sua energia sexual está alta, você tem um nível de consciência e de autoconfiança para desbloquear cada personalidade para cada momento específico, chamado de alter ego. Por isso eu diria para você, imagine o seu eu do futuro, a forma que você gostaria de falar, de se vestir, a forma ideal que você imagina. Anota num papel a roupa que ele veste, anota num papel o tipo de comida que ele come, anota num papel os exercícios que ele faz, anota num papel a fala que ele tem, anote num papel a postura, anote num papel a forma que ele anda, que ele se comunica, que ele irradia. E depois que você anota, você simplesmente começa a colocar em prática cada tópico que você anotou. Você simplesmente começa a ativar o seu alter ego. Mas voltando à grande reflexão, o teu eu te respeita? E hoje eu quero falar 5 coisas que vai fazer com que o seu outro eu, o seu eu que está refletido no espelho, passe a te respeitar a partir do momento que você parar de gozar. Por que o teu espelho vai passar a te respeitar? Porque, primeiro, o teu espelho é o único que te conhece de forma extremamente profunda. É aquele que te reflete, é aquele que te vê, é o seu outro eu refletindo. É o seu estado de consciência olhando para você e dizendo, cara, eu sei. Sei que você tem falhado, eu sei que você tem procrastinado, tem assistido pornografia, tem se masturbado, tem drenado a sua energia vital. Então ele te conhece. Quer ser respeitado primeiramente para depois você começar a emanar isso para outras pessoas? Pare de gozar imediatamente. E hoje eu quero trazer algo extremamente profundo que vai dar um choque de realidade na sua mente e você vai entender o que de fato você precisa parar de gozar para o teu espelho te respeitar. Comente aí embaixo, o meu espelho reflete o verdadeiro eu. O meu espelho reflete o verdadeiro eu. E você de fato vai entender no que eu vou falar. Primeira coisa, por que o teu espelho vai começar a te respeitar assim que você parar de gozar? Vai ocorrer dentro de você uma reestruturação do campo bioeletromagnético. Reestruturação, algo que está desestruturado do seu campo, a gente está falando de frequência, energia e vibração, aquilo que Nikola Tesla falava, bioeletromagnético, de todo o seu sistema de vida elétrico. Você é um ser totalmente elétrico. Teu cérebro está conectado com a sua ponta do dedão do pé, que está conectado com a sua ponta do joelho, que está conectado... Todo o seu corpo está num emaranhamento entrelaçado de conexão. E quando você drena a sua energia vital, todo o seu campo é interferido. Você passa a se tornar uma pessoa de baixa vibração, de baixa frequência, uma pessoa medrosa, uma pessoa cansada, uma pessoa extremamente drenada, sem brilho, sem força, sem virilidade. Mas quando você para de gozar imediatamente, então ocorre uma reestruturação do seu campo bioeletromagnético. Resumindo para você, assim que você parou de ejacular, o teu sistema eletromagnético ele interrompe a perda da energia vital, que é a energia prana, chi, energia kundalini, dependendo da crença que você tiver. Resumindo para você, trazendo de uma forma científica, ele vai bloquear a perda da energia bioplasma, que é a sua energia vital. As células elas vão parar de vibrar no modo dispersão e vão começar a vibrar no modo de coerção. Então o que acontece quando você está com a sua energia sexual baixa? A sua energia, além de ser uma energia extremamente rasa e rala, aguada, ela está em forma de dispersão. É por isso que assim que você assistiu pornografia e se masturbou, você fica cansado. Algumas pessoas vão dizer que é um TDAH, e eu digo que na realidade não, é só energia sexual baixa, tá? Principalmente você, eu tenho TDAH. Você não tem TDAH.
você simplesmente tem baixo nível de energia sexual. A energia sua, ela fica dispersa. Ficou dispersa, tudo para você te distrai, você fica hiperativo, fica ansioso, fica agitado, justamente por conta de fluidos que foram perdidos. E aí quando você para de gozar, o seu sistema ele cria um bloqueio nessa vazão dessa energia. Ao invés dela trabalhar de forma de dispersão, ela vai trabalhar em forma de coerção. Uma energia coerente sendo direcionada. O fluxo de energia vai começar a ser canalizado. E aí sim, você se torna uma pessoa altamente produtiva, focada. Quantas e quantas pessoas não precisam tomar Venvance? Muitas pessoas precisam tomar Ritalina para entrar em um momento de hiperfoco, acessar áreas importantes do cérebro relacionadas a raciocínio, a formação de imagem, a interpretação de texto, a lembrar de memórias, expressões, a formar todo um contexto de linguagem, quando na realidade tudo que você precisa é de uma energia vital fluindo e indo em direção ao teu cérebro para trazer a criatividade e os insights. Então o que acontece? É uma energia que precisa estar em coerção. E é o que acontece quando você para de gozar. Automaticamente o teu espelho começa a te respeitar, porque agora a sua energia não é mais uma energia aguada e bagunçada e dispersa. É uma energia forte, viçosa e organizada. Esse é o primeiro ponto, então, do porquê o teu espelho passa a te respeitar. Então, o teu corpo, ele cria um campo eletromagnético mais forte. E aí sim, ganha o brilho no olhar, a força física, a autoconfiança, a disciplina, a virilidade, a conexão com Deus. E aí você passa a se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Tente se encarar por 5 minutos no espelho, observando todas as suas expressões. Provavelmente você vai sentir vergonha, vai ficar meio ressabiado, vai desviar o olhar, mas comece a parar de gozar, reter essa energia e transmutá-la. Você vai ver que você consegue encarar o teu outro eu no espelho e você consegue aplaudi-lo e parabenizá-lo, e esse feedback ocorre dele também para com você. Isso é extremamente interessante. Quer saber como está o seu nível de energia? Encare o espelho e ele vai simplesmente refletir quem de fato você é. Então é um respeito energético, o corpo inteiro transmite energia vital, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do porquê o teu espelho começa a te respeitar assim que você para de gozar. Reativação da glândula pineal e do sistema dopaminérgico. Glândula pineal. Glândula pineal, ela é 100% científica, você acreditando ou não, é uma glândula que está aqui, ó, entre as suas duas sobrancelhas, bem nesse centro aqui. É uma bolinha pequenininha, como se fosse como que chama? Uma ervilha, no tamanho de uma ervilha, e essa glândula, ela é responsável pela sua conexão com Deus, o seu estado de consciência, o seu estado de autoconfiança. Ela é responsável pela sua regulagem do seu sono, do seu ciclo circadiano, do seu sistema de dopamina. Ela é responsável pela liberação correta de todos os seus hormônios. Ela é responsável pela sua energia sexual. Essa é a sua glândula pineal. Vai acontecer então uma reativação da sua glândula pineal e um reequilíbrio de todo o seu sistema dopaminérgico. Crispim, o que isso reflete para mim? Primeiro, a pornografia e a masturbação, além dela drenar a sua energia, ela bloqueia a ativação da sua glândula pineal, fazendo com que você viva um estado de zumbi. É por isso que muitas vezes quando você for estudar sobre espiritualidade, sobre crescimento, desenvolvimento, conexão com Deus e tudo mais, você sempre vai ouvir essa expressão da glândula pineal, porque ela é considerada como a centelha divina, a glândula da onisciência que te conecta com Deus e de fato faz você se auto-entender, você se tornar uma pessoa perceptível, destemida e uma pessoa extremamente presente. Você vai ver monges, pessoas buscando um estado de iluminação através de meditação, através de uma coerência cardíaca e respiratória. Todas elas estão buscando a ativação e a manutenção constante dessa glândula chamada glândula pineal. Parou de gozar, parou de assistir pornografia, essa glândula volta a funcionar. O seu estado original começa de fato ser reativado novamente e você começa a atingir estados de consciência extremamente grandiosos. Então, quando ocorre essa abstenção, o sistema dopaminérgico se reequilibra, a glândula pineal, ela volta a emitir padrões coerentes, como eu disse para vocês, e você começa a ter magnetismo pessoal. Crispim, da onde vem o magnetismo pessoal? Vem do teu coração, que é uma bomba eletromagnética, e também vem através da sua glândula pineal, que é a glândula que te conecta com Deus. Crispim, por que eu me sinto tão distante de Deus? Por que eu me sinto indigno, pecador e não sei o que? Glândula pineal bloqueada por conta de pornografia e de masturbação. Então,
você se torna magnético novamente. O espelho vai te respeitar porque você vai ter lucidez nos teus olhos. Já ouviu a famosa expressão de que os teus olhos é a janela da alma? Se o teu olho for luminoso, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem obscuros, em quão grandes trevas você estará? Isso quem disse foi o próprio Mestre, Yeshua, Jesus. Então você passa a ter lucidez e brilho nos olhos. Teu espelho começa a te respeitar porque você olha no teu olho e te encara. E você sabe que você está num estado de pureza e de evolução e de crescimento moral, intelectual, ético e espiritual. Terceiro motivo, a restauração da hierarquia interna. Mente, corpo e instinto. O teu corpo ele funciona como uma hierarquia. As tuas células te respeitam quando você está divinamente conectado. O teu DNA respeita quando você está divinamente conectado. Todo o teu corpo funciona em um estado de harmonia quando você está divinamente conectado através da sua energia sexual elevada. Elevou a sua energia sexual, a autoconfiança simplesmente brota do nada. Então a sua hierarquia, as outras pessoas vão te respeitar porque a sua energia vibra autoconfiança e conexão. Já chegou em um ambiente onde você diz, não gostei de fulano, não gostei de tal pessoa, está ocorrendo uma incoerência vibracional, a energia dela não está batendo com a sua, alguém está num estado de desequilíbrio, pode ser que seja você, pode ser que seja outra pessoa. Então quando ocorre esse reequilíbrio da hierarquia, tudo começa a vibrar de forma coerente e de forma harmônica. Isso até mesmo Hélio Couto, a física quântica, ensina todos esses tipos de estado. Então o homem comum, ele vive invertido, ele é escravo da própria carne. Então o que ocorre dentro dessa hierarquia? O teu espírito, ele tem que estar conectado com Deus, então o teu espírito é conectado com Deus, o teu espírito vai guiar a tua alma, que é a sede das emoções, a tua alma guia sobre o teu corpo, sobre a tua carne e todas as energias da terra. Quando ocorre esse desequilíbrio, a sua carne, primeiro, ela está no topo da hierarquia. E aí é por isso que você pensa só em pornografia, por isso que você pensa só em masturbação, se alimenta de forma errada, procrastina, não pratica atividade física, gosta de ejacular por conta do prazer carnal, porque a tua carne está no topo da hierarquia, você precisa inverter. O espírito precisa governar a carne. Então o espírito, conectado a Deus, governa a alma, que governa todas as emoções, e todas as emoções correspondem nas suas ações, que é na tua carne. Então precisa ocorrer esse reequilíbrio. E quando você para de gozar, feito um orangotango descontrolado, a sua energia começa a vibrar de forma coerente e a hierarquia realmente funciona. Primeiro conectado com Deus, governando a alma, e a alma governando sobre o corpo e todas as energias da terra. Que foi o que basicamente Deus criou você para ser. Isso está lá em Gênesis 1, 26, 27, 28 e 29. Criado à imagem e semelhança do Criador, então um ser espiritual governando as emoções e governando o corpo. Imagem e semelhança do Criador, criado para multiplicar a sua espécie sobre a face da terra e governar sobre todas as coisas. E aí é a tua energia governando sobre todas as outras energias da terra. Mas para isso é necessário a energia do respeito. E aí sim, teu espelho vai começar a te olhar de uma forma hierárquica. Vai ver você no topo da cadeia alimentar, no topo da hierarquia. Quarto ponto do porquê o teu espelho vai passar a te respeitar assim que você parar de gozar. A compactação do chi sexual, o chi, que é a sua energia sexual, na coluna, o efeito serpente ascendente. Isso é chamado de Kundalini. Se você é cristão, isso é chamado do fluir do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo passa a governar a sua vida. É quando você passa a ser conectado com Deus, cheio de insight, cheio de informação, cheio de inteligência, cheio de autoconfiança, cheio de espiritualidade, porque você tem dentro de você o Espírito Santo. E sem outras tradições é chamado de serpente, de energia Kundalini. Basicamente é tudo a mesma coisa. Então a energia seminal, em vez de ser expelida, ela começa a subir pela sua coluna. Coluna vertebral, 33 vértebras. Esse número 33 ele é até interessante. Então isso vai aumentar o seu tônus mental, o tônus muscular, a vitalidade e a clareza mental. Os antigos chamavam isso de Kundalini, que era a serpente, mas fisiologicamente é o aumento do fluxo elétrico hormonal controlado. Lembra que eu falei para você que o seu corpo é um sistema elétrico? Então é o fluxo do seu sistema elétrico, que é a sua energia vital, a energia sexual a mais poderosa que existe, no talo, lá no ápice.
É por isso que você se torna uma pessoa extremamente plena, autoconfiante. Você não fica mais ligando para crítica, você não fica mais servas das pessoas, você não sai se curvando para qualquer pessoa, não é qualquer tipo de palavra que vai te ofender, porque você tem a sua autoimagem restaurada, nível de energia no máximo, elevado. Então o teu espelho passa a te respeitar porque o corpo passa a emitir a autoridade. O magnetismo de um homem cheio de energia vital armazenada. Quinto ponto do porquê o teu espelho passa a te respeitar quando você para de ejacular imediatamente. A reintegração da autoimagem masculina. Quando você olha para o espelho, o que você vê? Faça esse teste. No dia de hoje, depois venha no vídeo e comenta. Crispim, me encarei no espelho por alguns minutos e eu tive essa expressão. Mas eu pretendo daqui tanto tempo olhar no espelho novamente e enxergar essa visão. Escreva aí, faça desses comentários aqui um diário. E aí você justamente vai ver a mudança das percepções que você tem. Eu garanto para você, essa percepção que você tem de você agora, essa autoimagem que foi totalmente distorcida pela pornografia, daqui 7 dias é outra imagem completamente diferente. A forma que você vai olhar, vai se enxergar simplesmente pelo fato de você não gozar, de não ejacular. Eu garanto para vocês. Então o espelho, ele não respeita o homem que sente vergonha de si. Quando a retenção começa, o cérebro vai deixar de associar prazer à culpa e ao vício. Então quando você fala de prazer, hoje o que vem? Prazer sexual, aí vem culpa e vem o vício. E o que é prazer? Desfrutar da vida, se alimentar de forma correta, se exercitar, se conectar com Deus, buscar uma leitura, se socializar, comunicar, ensinar, construir uma comunidade, deixar um legado, abraçar tua família. Isso é prazer. E não esse prazer carnal que foi implantado pela indústria de forma inconsciente, reprogramando a sua mente. Você precisa inverter, e quando você inverte, quando você começa a reter essa energia, e aí ocorre a reintegração da autoimagem masculina. Você de fato começa a se enxergar da forma que Deus criou para você se enxergar. E aí ele passa, que no caso é você, passa a enxergar o próprio rosto com orgulho. Você vai encarar no espelho e você vai dizer, uau, que diferença. Hein? Tem muita gente hoje pagando curso para aprender como deixar o maxilar mais largo, praticando mewing, tomando vários tipos de nootrópicos para ver se a mente acelera, e tomando vários tipos de suplemento para ver isso. Não, você precisa só reter o seu sêmen. Essa energia vai se aumentar e se retroalimentar dentro de você e você simplesmente vai se sentir pleno, autoconfiante e extremamente conectado. Então o inconsciente, ele vai interpretar isso como uma vitória sobre si mesmo e automaticamente vai projetar um respeito próprio. Você vai começar a se enxergar de fato como você é. Senhores, a partir do momento que você parou de ejacular essa energia vital, que é uma fonte infinita, ela vai começar a inundar dentro de você, de dentro para fora. As outras pessoas vão passar a te respeitar, as pessoas da cidade, da rua, da academia, a sua família vai começar a te enxergar de uma forma diferente, mas o mais absurdo é que quando você entrar no teu banheiro, olhar no espelho e encarar o seu outro eu, o seu alter ego, o seu eu do futuro, você simplesmente vai aplaudi-lo pela vida gloriosa e honrosa que ele está vivendo. Comente aqui no vídeo de hoje, se você chegou até o final, comente assim, ó, eu vou me encarar no espelho. Comenta aí, eu vou saber que você de fato é um homem que retém a sua energia sexual e que não tem medo de se encarar no espelho. Comenta aí embaixo, eu vou me encarar no espelho. Senhores, comente aqui embaixo a streak de vocês, com quantos dias você está, os benefícios que você tem sentido e deixe conselho para outras pessoas que estão chegando aqui no canal, tentando aprender sobre a prática do NoFap e ainda em dúvida se essa prática realmente transforma vidas ou não. Eu sou uma prova viva e você é uma prova viva justamente porque nós somos os 2%. Até o nosso próximo episódio.